Não sai na rua não, porque senão o Flamengo vai te contratar. A contratação mais cara da história do Flamengo. Emerson Royal a caminho do Brasil para poder se apresentar ao Flamengo. De La Cruz liberado pelo Flamengo para viajar ao Uruguai. O que será que aconteceu? Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Vou começar falando do De La Cruz. Inclusive hoje teve treino no Flamengo, hoje sexta-feira teve treino no Flamengo pela manhã. A imprensa pôde acompanhar parte dessa atividade. O De La Cruz ele foi liberado pelo Flamengo para viajar ao Uruguai esse final de semana e ficar com a família, por conta de tudo que aconteceu aí nos últimos dias. Não deve ter sido nada fácil para ele ouvir de um médico, e um médico do Flamengo, que ele não consegue mais performar em alto nível no futebol. Então, galera, vamos ter um pouco de empatia. Quando eu publiquei nas redes sociais essa informação, muita gente criticando o De La Cruz, fazendo piada, chamando de De La Sus. Um pouco de empatia, galera. Ele é ser humano e não deve ser fácil para nenhum ser humano. Imagina você aí do outro lado, seja qual for a sua profissão, médico, advogado, engenheiro, pedreiro, porteiro, você ouvir de alguém que você não consegue performar na sua profissão mais. E ele tem apenas 28 anos. Isso para um jogador de futebol, hoje em dia é considerado uma idade, enfim, jovem, né? Porque a gente vê aí vários jogadores performando em alto nível, até mesmo depois dos 35 anos. Enfim, que o De La Cruz consiga melhorar a cabeça dele, melhorar a mente dele. Pela informação que eu tenho, ele já não seria relacionado mesmo para esse jogo contra o Atlético Mineiro no domingo no Maracanã, por conta do processo que ele vem passando aí com o departamento médico, a equipe de fisioterapia, para ele ficar 100% fisicamente. Então que ele melhore a mente dele junto com a família dele no Uruguai. Agora vamos falar do mercado da bola, que está bem agitado no Mengão. Emerson Royal, o jornalista Fabrício Romano, postou uma foto, ele já viajando ao Brasil para poder se apresentar, e vai desembarcar aqui no Rio de Janeiro no sábado pela manhã. Essa é a previsão, ou seja, amanhã pela manhã. Ainda não tem o horário certo, mas assim que eu tiver, eu divulgo aí nas minhas outras redes sociais para vocês ficarem cientes. E o Flamengo, segundo eu apurei, vai pagar 9 milhões de euros por esse jogador ao Milan, só que em 3 parcelas. Eu vi muita gente dizendo: como o Flamengo vai pagar à vista? Isso não pode. Não é à vista, gente. O Flamengo parcelou esse valor. Ninguém paga à vista como o Zenit fez. Aquilo que o Zenit fez foi, assim, gente, algo de outro mundo, tá? Pegando o Gerson do Flamengo. Mas fica aí a informação, e dando tudo certo nos exames do Emerson Royal, ele assina contrato válido até o fim de 2028, ou seja, 3 anos e meio, né? Então fica aí a informação para vocês. Agora vamos falar da contratação mais cara da história do Flamengo, porque ele vai superar os números do Alcaraz em 2024. Lembrando que o Alcaraz custou 20 milhões de dólares em 2024. E o Samuel Lino vai ser reforço do Flamengo. Tudo certo entre Flamengo, Atlético de Madrid e jogador. Tudo acertado, tudo verbalmente acertado, né? Falta assinar. E o Flamengo vai pagar 22 milhões de euros mais 2 em metas, ou seja, podendo chegar a 24 milhões de euros. Esses números superam os números do Alcaraz, inclusive. Eu vou até falar aqui o quanto que o Alcaraz custou. O Alcaraz, na ocasião, custou 20 milhões de dólares e no câmbio da época estava 110 milhões de reais. E agora o Lino ele vai custar 143 milhões de reais de maneira fixa, mais 2 milhões de euros aí, bota, enfim, cerca de 14 milhões, 15 milhões em metas. Mas o Flamengo já sabe que vai gastar 143 milhões de reais. E eu vi, gente, assim, eu respeito muito, inclusive, o Paulo Nunes. Ele estava participando de um programa no Sport TV. Eu vi o recorte, confesso que eu não vi o contexto, mas ele falou que o Samuel Lino é como se fosse um cuiabano do Botafogo melhorado. Repito, gente, eu respeito demais o trabalho do Paulo Nunes, mas eu discordo. Acho que o Samuel Lino é bom jogador sim, ninguém se destaca no Atlético de Madrid à toa. E eu fui apurar os motivos que fizeram a diretoria ir atrás do Samuel Lino, por que José Boto e Felipe Luiz querem a contratação do Samuel Lino. Vamos lá, apuração, tá? Apuração do motivo que faz o Flamengo querer a contratação do Samuel Lino e como José Boto e Felipe Luiz entendem que o atacante pode ajudar no ponto de vista tático. Samuel Lino tem um estilo de jogo que defende como ala e ataca como extremo. Além disso, desequilibra conduzindo a bola e tem um bom acabamento nas jogadas. Isso tudo pela ponta esquerda. Além
Além disso, o atacante tem perfil para ocupar todo o corredor com e sem a bola. No Atlético de Madrid, ele teve vários jogos fechando linha de 5, sistema que Felipe Luiz já disse publicamente que gosta e usou pontualmente ano passado. Os números de Samuel Lino na carreira também chamam a atenção. Desde a temporada 2020 e 2021, quando ainda atuava pelo Gil Vicente de Portugal, o atacante tem 45 gols e 24 assistências, além de um bom número de minutagem em campo, ou seja, desempenho melhor que todos os extremos do atual elenco do Flamengo. Samuel Lino também sofreu pouquíssimas lesões na carreira, ou seja, tem saúde. É algo que a diretoria do Flamengo estava buscando. A lesão mais grave, foi um estiramento do ligamento do joelho em 2023, ainda no Atlético de Madrid, e foi resolvido com um tratamento conservador, ou seja, não passou por cirurgia, que é o pior dos casos para um jogador de futebol, para um atleta de futebol. E assim, os valores que o Flamengo vem investindo aí, inclusive no Samuel Lino, tem chamado a atenção, e eu tô vendo muita gente nas mídias criticando como que o Flamengo vai pagar isso tudo num jogador. Gente, é basicamente o mesmo valor que o Botafogo pagou no Danilo, que é volante, e a gente sabe que atacante custa mais que volante no mercado da bola. É menos que o Palmeiras investiu em Vitor Roque. O Vitor Roque pagou, o Palmeiras vai pagar aí 25 milhões de euros, o Flamengo vai pagar 22, mais 2 se ele bater as metas. Então assim, gente, o Flamengo gasta isso porque pode. O Flamengo gasta isso porque se estruturou. O Flamengo gasta isso não é porque, beleza, a gente está sofrendo pressão da torcida, vamos contratar. Não, gente. Isso tudo é gerenciamento. E a diretoria, inclusive no começo do ano, não fez contratação de peso, só trouxe o Juninho na ocasião, que custou cerca de 35 milhões de reais. Isso hoje em dia não é nada no futebol, por conta do fluxo de caixa. Então, assim, é uma gestão responsável, uma gestão financeira responsável. O Flamengo faz isso porque pode. Não é simplesmente porque... não é simplesmente, beleza, quero agradar a torcida. Não, gente, isso tudo é responsabilidade financeira, tá? Responsabilidade financeira. Isso o Flamengo tem de sobra. Outra coisa, galera, acabei de receber a informação aqui, porque o que eu ia falar? Que o Flamengo abriu negociações e quer contratar o Lucas Beltrán. Foi uma informação de um jornalista estrangeiro, Merlot. Só que acabei de receber a informação. Furada, Vene, pula fora. Não fala nada sobre isso. Então, fica aí o lado que eu apurei aqui. Então, de fato, o Lucas Beltrán, jogador aí da Fiorentina, vou até ver a posição correta aqui para eu não falar besteira. Segundo o Merlot, o Flamengo fez uma proposta de 15 milhões... Atacante, desculpa, se eu falei zagueiro, é atacante. Lucas Beltrán. Segundo o Flamengo, não procede essa proposta aí. Carrascal, para a gente finalizar. O Flamengo vai contratar o Carrascal. É uma questão de tempo. Para vocês entenderem, eu já expliquei isso aqui. Envolve o Atlético Mineiro. O Dínamo quer resolver com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, como é que vai ser isso. O Dínamo quer o Rubens do Atlético Mineiro. O Flamengo quer o Carrascal do Dínamo. Aí eles estão vendo forma de pagamento, porque o clube é russo. Aí tem a questão de banco, né? Qualquer banco pode fazer pagamento aqui para o Brasil. Então eles estão vendo uma forma, um bem bolado ali entre as três partes. O Flamengo pagar o Atlético liberar o Rubens para o Dínamo e o Dínamo liberar o Carrascal para o Flamengo. É basicamente isso que está acontecendo, só para vocês entenderem. Então, pessoal, boas notícias no Flamengo, ainda bem. Flamengo treinou nessa sexta, tem mais um treino nesse sábado, e no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, 8h30 da noite no Maracanã, mais um jogo que terá casa cheia no estádio, porque mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, e a gente vai acompanhando tudo do Mengão aí. Fica ligado, porque a qualquer momento a gente pode ter mais informações de contratação, porque o Flamengo está, ligadão no mercado. E tem gente, se tremendo. Uma informação aqui, O lateral Emerson Royal chegará ao Rio de Janeiro nesse sábado, com previsão de pouso às 5h45 no aeroporto Tom Jobim. O Flamengo acaba de confirmar, tá, galera? Antes de falar de Flamengo, galera, eu vou contar aqui para vocês, porque a grande maioria que me assiste aqui no canal é torcedor do Flamengo, torcedora do Flamengo, e não ficou sabendo disso provavelmente. Recentemente eu noticiei algo sobre o Vasco. O Vasco cedeu um jogador ao Volta Redonda por empréstimo. Paulinho, lateral direito. Garoto de seleção brasileira, joia, considerado destaque da base. O torcedor do Vasco não gostou muito. Aí de um dia para o outro, simplesmente ligou e pediu o retorno do jogador, sendo que o jogador já estava lá no Volta Redonda, treinando normal, só esperando a assinatura entre os clubes para poder ser anunciado. Ele estava lá já. Aí voltou. Ontem, um dirigente, o Pedrinho, presidente do Vasco, deu uma entrevista junto com o Carlos Amodeu,
que é o CEO do Vasco. E esse CEO disse que em nenhum momento tinha autorizado o jogador a viajar. E aí vários torcedores do Vasco me marcando assim, tá vendo? Ele te desmentiu. Eu fui obrigado a publicar uma foto do jogador com a camisa do Volta Redonda treinando o CT do Volta Redonda. Porque ele disse que o Vasco não autorizou, ele não disse que o jogador não viajou. Gente, na boa, como é que o Vasco não autoriza um jogador a viajar para Volta Redonda? O jogador treina em Volta Redonda durante 2, 3 dias com a camisa do Volta Redonda, no CT do Volta Redonda, e se ele se machuca lá, o que acontece? Então, assim, na boa, eu não consigo acreditar que o Vasco não autorizou esse jogador a viajar. Os empresários pegaram o jogador, foram para Volta Redonda com o atleta, o Volta Redonda aceitou e o Vasco não sentiu falta do jogador durante esses dias. Onde eu quero chegar? A fase do Vasco é tão ruim, que eu, entre aspas, fui obrigado a desmentir um dirigente. E eu boto entre aspas porque ele alega que disse que não autorizou a viajar, não que o jogador não teria viajado. Mas, gente, autorizando ou não, isso é um absurdo. Como é que o jogador está lá treinando sem autorização? Não faz o menor sentido. Então, que fase é do Vasco da Gama? Mas vou falar de Flamengo aqui agora, só quis contar esse bastidor para vocês. Hoje, sexta-feira, a qualquer momento, o Flamengo pode oficializar a venda de Wesley para a Roma. Os clubes já iniciaram troca de documento. Com a chegada do Emerson Royal, o Flamengo finaliza a venda de Wesley para a Roma, 25 milhões de euros de maneira fixa, esse valor será pago de maneira parcelada, e outros 5 milhões em metas. E eu ainda não descobri quais metas são essas, porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas ainda não descobri. Assim que eu descobrir, eu vou contar aqui para vocês, obviamente. E ainda na lateral direita, agora o empresário do Varela, enfim, chegou ao Rio de Janeiro, depois de uma cobrança de José Boto a esse agente, falando: vem cá, e aí? Cadê você, cara? O meu presidente está aqui me cobrando. Preciso que você venha para a gente resolver logo essa situação. E o empresário do jogador, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. A tendência é que agora isso tudo seja resolvido e o Varela assine esse contrato e o Flamengo anuncie nas redes sociais a permanência dele até 2027. Ainda na lateral direita, Emerson Royal tem chegada prevista para esse sábado pela manhã, se nada mudar, mas pelo menos essa é a ideia e a logística que o Flamengo montou nos bastidores para receber o jogador, que vai assinar um contrato válido por 3 anos e meio, né? Até o fim de 2028. É isso, dá 3 anos e meio, porque me passaram que é até dezembro de 2028. Então, esse jogador de 26 anos vai ter um contrato aí de 3 anos e meio com o Flamengo. E eu prometi para vocês, peguei aqui as principais características, segundo alguns analistas de desempenho, eu juntei todas as informações e botei aqui para vocês. Geral com características de explorar o corredor em amplitude, profundo com facilidade para ações de força, aceleração e desaceleração, e agressivo na parte final do campo. Não tem refino técnico com a bola, por exemplo, se é pressionado no campo de defesa. Quanto mais perto do gol adversário ele participar, melhor. Tem um acabamento melhor que o Wesley, mas menos capacidade técnica de conduzir e progredir com a bola com tabelas. Ponto positivo é a experiência em alto nível. Já jogou em vários clubes importantes na Europa: Betis, Barcelona, Tottenham, Milan, seleção brasileira. Defensivamente vai ter dificuldades para os comportamentos de linha defensiva que o treinador pede, especialmente no momento inicial, mas por estatura é uma mais-valia na defesa de área e bolas paradas. Então, tá aí. Eu, particularmente, vou ser sincero, eu gostei sim da contratação do Emerson Royal. Repito, não é de parar aeroporto. Nossa, que lateral fenômeno. Mas acho que a experiência, foi que esses analistas falaram, vai agregar bastante, porque é um jogador, cara, ninguém joga no Barcelona à toa, ninguém joga no Betis à toa, ninguém joga no Tottenham à toa, ninguém joga no Milan e na seleção brasileira à toa. Qualidade ele tem. Repito, só acho que são características diferentes da Wesley. A ver como o Felipe Luiz vai encaixar. Mudando agora para Carrascal, ainda não tem data definida, dificilmente ele chega esse final de semana ao Rio de Janeiro, até porque a logística dele é pior, né, cara? Vem lá da Rússia, enfim, é mais complicada, mas tá quase tudo fechadão. O próprio empresário agora voltou a falar que tá tudo certo, mas envolvendo Carrascal, Flamengo e Dínamo, eu só vou acreditar quando o jogador embarcar rumo ao Rio de Janeiro, porque de fato é uma longa novela e não é culpa do Flamengo. Tudo bem, é o Dínamo fazendo um jogo duro danado, mas envolve o Atlético Mineiro com o Rubens, como eu já expliquei aqui no vídeo anterior, porque o Dínamo só quer liberar o Carrascal para o Flamengo depois que tiver o dinheiro para pagar ao Atlético Mineiro a compra do Rubens. Não é por conta de posição, é por conta de dinheiro mesmo. Outro jogador que o Flamengo tem
negociação bem avançada, é o Samuel Lino. Ele não chega nesse final de semana também, pelo menos essa não é a previsão. E uma curiosidade que um dirigente do Flamengo me disse é: vencemos o Napoli nessa disputa. E quando ele fala assim, vencemos o Napoli, o jogador escolheu o Flamengo. E agora o Flamengo está conversando com o Atlético de Madrid, forma de pagamento dos 25 milhões de euros. São esses detalhes que acontecem em todas as operações. É normal, tá? Mas o Samuel Lino topou o projeto do Flamengo, o Atlético de Madrid topa vender e agora está conversando com o Flamengo sobre isso. Então, enfim, em breve a gente pode ter mais um reforço chegando ao Rio de Janeiro. Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal. Como eu falei no último vídeo, um pacotão de reforço de respeito. Com a chegada do Samuel Lino, falei já inúmeras vezes isso aqui. O Flamengo quer sim se desfazer de Michael e de Everton Cebolinha. Quando eu falo se desfazer, não é no tom pejorativo da palavra, não é porque eles atrapalham. Não, o Flamengo entende que é melhor reforçar o elenco, trazer outros jogadores, sobretudo em relação ao Michael, jogadores com mais saúde, mantê-los aqui nesse momento, que se encaixam melhor no estilo de jogo do Felipe Luiz. E, segundo a imprensa gaúcha, o Grêmio quer a contratação de Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Para 2026, até porque ele já disputou 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Então não tem como ele jogar por uma outra equipe brasileira aqui em 2025. Porém, para 2026 muita coisa pode acontecer. Pelo que eu tenho de informação, a prioridade do Everton Cebolinha é exterior, se ele for sair do Flamengo agora em 2025 e também em 2026 ele quer exterior, ele não quer jogar em outro clube no futebol brasileiro, pelo menos essa é a informação que eu tenho de momento, tá? Bom, pessoal, é isso. A sexta-feira hoje promete, teremos mais novidades. Lembrando que o Flamengo volta a campo no domingo, jogo 8h30 da noite no Maracanã, domingo, e mais de 31 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de casa cheia, a diretoria do Flamengo espera pelo menos 50 mil pessoas presentes nesse jogo, até porque tem jogo também na quarta-feira importante, então muitos torcedores podem estar priorizando o jogo de quarta-feira, mas eu confesso para vocês que eu estou bem animado com o Flamengo, cara. Voltei a ficar muito animado. Isso é bom, né? É bom, é muito bom ficar animado com o seu time, e eu estou com o Flamengo, porque o Flamengo está indo muito bem dentro de campo, alguns problemas fora de campo, mas dentro de campo vai tudo muito bem. Eu acho que fora de campo vai acabar de ter esses problemas também, e aí eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um segundo semestre maravilhoso. O Flamengo está mergulhado em uma das janelas de transferências mais movimentadas e ousadas da sua história. O clube confirmou a contratação de Samuel Lino, atacante do Atlético de Madrid, que chega com status de maior reforço rubro-negro de todos os tempos. A negociação gira em torno de 143 milhões de reais e representa um salto gigantesco no investimento do clube. Ao lado dele, Emerson Royal já desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato e integrar o elenco ainda nesta temporada. A cereja do bolo está na iminente chegada do espanhol Saúl Ñíguez, que rompeu com o Trabzonspor e já aceitou o convite pessoal de Felipe Luiz para vestir o manto sagrado. A direção flamenguista dá sinais claros: 2025 será o ano de investir pesado para buscar todos os títulos possíveis. Enquanto chegam estrelas, o clube também movimenta cifras expressivas com saídas. O lateral Wesley, que até pouco tempo era criticado pela torcida, está de malas prontas para Roma em um negócio que gira em torno de 30 milhões de euros, colocando no seleto grupo das maiores vendas da história do clube. Gerson também está de saída, vendido ao Zenit por 160 milhões de reais, valor que entra direto no cofre e reforça o caixa para mais investidas. A gestão atual mostra habilidade tanto para contratar quanto para vender, transformando o Flamengo em um dos clubes mais ativos e rentáveis da janela de transferências mundial. Mesmo com a pressão por resultados, os bastidores revelam um clube que planeja a longo prazo e segue sendo um dos mais organizados do Brasil. No campo, a situação de Pedro ganha destaque. Após um período de críticas e queda de rendimento, o camisa 9 trabalha firme para retomar a confiança e a titularidade. A comissão técnica tem elogiado os índices físicos do jogador, que evoluiu nas últimas semanas e foi bem na vitória contra o Bragantino. Internamente, há uma expectativa de que Pedro volte a ser peça fundamental na temporada, principalmente com a saída de Gerson e possíveis mudanças táticas no ataque. A concorrência deve aumentar com a chegada de novos nomes, mas a diretoria ainda confia no potencial do artilheiro. O clima no ninho do Urubu é de reestruturação ofensiva, e Pedro sabe que precisa aproveitar cada chance que tiver. E os rumores não param. O Flamengo estuda uma investida pesada por Gabriel Jesus, do Arsenal. A proposta incluiria um empréstimo com obrigação de compra, totalizando cerca de 40 milhões de euros.
O jogador já manifestou interesse em retornar ao futebol brasileiro, e o Flamengo monitora atentamente a situação. Outro nome que está no radar é o de Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina, por quem o clube ofereceu 15 milhões de euros. O objetivo é claro: montar um elenco ainda mais forte para a reta final do Brasileirão e os desafios da Libertadores. A diretoria trabalha em silêncio, mas os alvos demonstram ambição e apetite por títulos. Com o mercado aquecido, o Flamengo quer dominar também fora de campo. No balanço geral, a atual gestão do Flamengo mostra que aprendeu com erros do passado. A margem de lucro do clube neste primeiro semestre alcançou impressionantes 28%, mesmo com contratações milionárias. Isso mostra que o clube está conseguindo equilibrar ousadia com responsabilidade financeira. As vendas bem planejadas, o investimento em jogadores prontos para decidir e a capacidade de atrair nomes europeus consolidam o Flamengo como potência não só nacional, mas também continental. O clube virou referência de mercado e dá um recado claro para seus rivais. Em 2025, o Mengão está mais forte, estruturado e com fome de taças. A expectativa da torcida é alta, e com razão.